Olá, gente! Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Mais uma aula de Direito Constitucional para você que estuda aí para as provas de concurso. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro e hoje estaremos começando os nossos estudos acerca da nacionalidade. Nacionalidade será então nosso desafio de agora. Na verdade, estamos dividindo a matéria em 3 encontros, 3 aulas. Esta, em que estaremos trabalhando o que seja um brasileiro nato. A próxima aula, quando estaremos estudando os brasileiros naturalizados. E uma terceira e última aula, quando veremos aí as possibilidades para que alguém venha perder a nacionalização, né? Para que alguém, de repente, deixe de ser um brasileiro, nato ou naturalizado. Então, gente, brasileiro nato, o nosso desafio de agora. E para isso nós vamos visitar o artigo 12 da Constituição, especialmente ali no seu inciso 1º, em suas 3 alíneas, A, B e C. Mas antes vamos passar aqui de forma sucinta, bem rápido mesmo, um conceito do que seja nacionalidade, um conceito doutrinário do que seja nacionalidade. Nacionalidade seria um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado território. Então, de acordo com a doutrina, nacionalidade é esta vinculação de natureza jurídica e política de um indivíduo a um determinado território. Você é brasileiro porque você possui esta vinculação jurídico-política com o território do Brasil. Bom, este é o conceito de nacionalidade e vamos avançar. Antes de partirmos aqui para as possibilidades de que alguém seja considerado um brasileiro nato, vamos explicar o seguinte. No Brasil e pelo mundo afora, são adotados 2 critérios para definir a nacionalidade de alguém. Tanto no Brasil como nos demais países, costumam-se adotar 2 critérios para a definição da nacionalidade. Critérios batizados aí com expressões latinas. Critérios ius solis e ius sanguinis. Ius solis se referindo, que o que vai prevalecer aí para definir a nacionalidade é o local do nascimento, é o território, é o solo do nascimento. E os sanguíneos aí uma questão que será considerado nacional daquele país se tiver o sangue dos pais daquele país. Então você vai entender daqui a pouquinho esses 2 critérios, vai entender qual o Brasil adota, e eu já adianto que o Brasil prioriza essa questão aí do ius solis, o que vale muito é nascer no nosso território, mas não somente o ius solis. De uma forma mais ou menos aí mitigada, também se adota o critério do ius sanguinis. Você vai perceber, nós vamos pontuar à medida que formos aqui explicando as possibilidades de alguém ser considerado brasileiro nato. No artigo 12 tem: são brasileiros, inciso 1º, natos. O inciso 2º, lá na frente, vai dizer naturalizados, mas isso é matéria para a próxima aula. Para esta agora nos interessa saber quem são os brasileiros natos. E aí nós temos 3 alíneas, A, B e C, e nessas 3 alíneas nós extraímos 5 possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro nato. Vamos a ela. Primeira, a mais comum, adotando o critério aí do ius solis. Sujeito nasceu no Brasil, filho de pais brasileiros, ou pai brasileiro ou mãe brasileira, ou ambos, nasceu no território brasileiro, naturalmente ele será um brasileiro nato. Brasileiro nato. Nasceu no território do Brasil, filho de pai ou mãe brasileiro, ou ambos, será brasileiro nato. Esta é a primeira possibilidade. Nasceu no nosso território, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, brasileiro nato ele será. Primeira. Segunda possibilidade: nasceu no território brasileiro, filho de pais estrangeiros. Será brasileiro nato desde que esses pais estrangeiros não estejam no Brasil a serviço do país deles. Veja a segunda possibilidade para que alguém seja considerado brasileiro nato. Nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros.
será brasileiro nato, mesmo filho de pais estrangeiros, nascendo no Brasil, desde que esses pais estrangeiros não estejam no Brasil a serviço do país deles, porque se estiverem no Brasil a serviço do país deles, este nascido aqui no Brasil não será considerado brasileiro nato. Duas possibilidades já vimos e vamos para a terceira. Aqui nós vimos duas possibilidades filiadas ao critério dos ius solis, nascendo no nosso território. Seja filho de pais brasileiros, seja filho de pais estrangeiros, serão brasileiros natos, desde que, no caso dos pais estrangeiros, não estejam a serviço do país deles. Mas vamos para a terceira possibilidade. Nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que este pai ou esta mãe, ou ambos, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, o sujeito nasceu lá na França, filho de pai brasileiro, ou de mãe brasileira, ou de ambos brasileiros, nasceu na França, não nasceu no nosso território, nasceu lá na Europa. Mas se os pais estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, este que nasceu na França será brasileiro nato, Então, com isto, nós fechamos 3 possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro nato, mas temos mais duas. Sujeito nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ou ambos brasileiros, nasceu no estrangeiro. Mas esses pais não estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Estavam morando por lá, ou estavam passeando por lá, mas não a serviço da República Federativa do Brasil, e o filho nasceu lá no estrangeiro, nasceu lá no Japão. Esta criança nascida no Japão será considerado brasileiro nato se os pais o registrarem na repartição brasileira competente lá no Japão. Entenda-se, se os pais registrarem este filho na embaixada brasileira no Japão. Pai brasileiro, mãe brasileira, ou ambos estão morando em outro país, ali nasce uma criança, mas estão morando nesse outro país, mas não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu um filho, procurou a embaixada, registrou, brasileiro nato será, e esta foi a quarta possibilidade para que alguém seja considerado brasileiro nato. E temos mais uma, a última, a quinta e última. Pai ou mãe brasileiro, ou ambos brasileiros, estão no estrangeiro, estão lá no Canadá, e ali nasceu a criança. Os pais não compareceram em momento algum ali à embaixada brasileira no Canadá para registrar. Só que depois, este filho de pais brasileiros nascido no Canadá vem residir no Brasil, e depois de atingida a maioridade, requer a nacionalidade brasileira. Brasileiro nato ele será. Então entenda essa quinta possibilidade para que alguém seja considerado brasileiro nato. O pai ou a mãe é brasileiro, ou os dois são brasileiros, estão no estrangeiro, e lá em um país estrangeiro nasce a criança. Não foi levado para registro na repartição competente. Não foi esse nascido lá no estrangeiro, filho de pais brasileiros, não foi registrado na embaixada brasileira. Só que depois ele vem morar no Brasil, e depois de atingida a maioridade, requer a nacionalidade brasileira. Brasileiro nato ele será. 5 possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro nato. Ter nascido no território, vamos repetir, ter nascido no território brasileiro, filho de pais brasileiros. Segundo, ter nascido no território brasileiro, filho de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Terceira possibilidade, nascido no estrangeiro, filho de pais brasileiros, desde que esses pais brasileiros estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Brasileiro nato será. Terceira possibilidade. Quarta possibilidade, nascido no estrangeiro,
filho de pai ou mãe brasileiros, não estão a serviço do Brasil, mas procuraram a embaixada brasileira e registraram ali aquele filho nascido lá no país estrangeiro, brasileiro nato será. Quarta possibilidade e última, nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, que não estavam lá a serviço da República Federativa do Brasil, nem procuraram a embaixada para registrar o filho, mas este nascido no estrangeiro veio residir no Brasil e depois de completar a maioridade requer a nacionalidade brasileira. Brasileiro nato será. Então foram essas as 5 possibilidades anunciadas no artigo 12, inciso 1º da nossa Constituição. 5 possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro nato. Gente, nós ficamos por aqui com esta aula, mas já convidamos você para daqui a pouquinho mesmo, continuarmos os nossos estudos acerca da nacionalidade, estudando quem são os brasileiros naturalizados, conforme se encontra anunciado no mesmo artigo 12, agora no inciso 2, inciso 2º. Espero que tenha sido útil aí aos seus estudos. Eu até peço que, se você gostou da aula, aproveita para se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. E olhe que nós postamos novos vídeos todos os dias, porque o nosso propósito aqui é oferecer para você que se prepara para concurso, o curso completo de Direito Constitucional. Muito obrigado pela sua audiência e aguardo você daqui a pouquinho. Até já.